boa noite. É uma honra, né, ver a nossa casa tão cheia, né, com pessoas interessadas, né, em cuidar ainda mais da saúde, porque o nosso bem maior que temos em nossa vida, né, em primeiro lugar, nós temos que cuidar da nossa saúde. Fico feliz com a presença de todos aqui, né, sinal que o trabalho da saúde está sendo bem feita em nosso município. Então, é uma honra receber em nossa Casa Legislativa também o cardiologista, o Dr. Carlos Magno, para uma roda de conversa sobre as consequências da hipertensão não tratada. Dr. Carlos Magno, por favor, suba aqui até o nosso plenário. Aprendi. Boa noite. Quando a Ana Gabriela pediu para mim para a gente bater uma prosa para conversar, eu fiquei imaginando, né? Dar uma aula magistral, PowerPoint, não é o correto. Então vamos fazer de conta que a gente está no consultório, tá bom? Agora quero chamar também para compor a nossa mesa a secretária de Saúde, a senhora Viviane. Quero chamar também aqui para compor na mesa a enfermeira da Estratégia da Saúde da Família, a enfermeira Ana Gabriela, que quer também falar umas palavras, né, para o Dr. Carlos Magno. Quero chamar também para compor a nossa mesa o coordenador da saúde, o enfermeiro Anderson. Boa noite, meus amores e minhas amoras. Tudo bem com vocês? Que alegria! Eu não imaginava. Vou deixar o microfone aqui do lado e vocês vão falar se vocês estão me escutando, tá bom? Depois, nós teremos um café e verificação de pressão arterial para as pessoas que tiverem interesse. Tá joia? Então, vamos lá. Primeiramente, eu gostaria de agradecer
a presença de cada um aqui. Os pacientes, a nossa joia rara. Sem vocês, a prevenção e a promoção de saúde, ela não teria sentido. Gostaria de agradecer imensamente meus colaboradores, minha equipe da estratégia, que não mediram esforços para convidar vocês e para realizar a arte e a divulgação desse evento. Gostaria de agradecer a secretária municipal de saúde, Aline Viviane, e o coordenador da atenção primária, Anderson Henrique, os quais abraçaram a ideia da estratégia em trazer o Dr. Carlos Magno até aqui e contribuíram imensamente para o evento acontecer. Agradeço o executivo na presença do nosso vice-prefeito, senhor Adriano, e o legislativo com a presença da presidente da Câmara, Janaína, e o vereador Pico, e os outros vereadores, que eu não lembro o nome, gente, me perdoa, Donizete, que prontamente cederam o espaço aqui da Câmara para a gente poder estar fazendo esse... Eu gostaria também de estar chamando, né, o nosso vice-prefeito Adriano, né, que chegou aqui há pouco, para estar aqui também conosco. Então, meus amores, é com grande satisfação que damos início a mais um momento de aprendizado e conscientização sobre a nossa saúde. Hoje, nós abordaremos um tema de extrema importância e urgência: as consequências da hipertensão não tratada. A hipertensão arterial, muitas vezes silenciosa, é uma condição que pode trazer sérios riscos à saúde quando negligenciada. Entre eles, nós sabemos que pode acontecer o infarte, o AVC, um problema no rim, que é a insuficiência renal, e diversas outras complicações que impactam diretamente a qualidade e a expectativa de vida. Para nos conduzir nesta reflexão e aprofundar nosso entendimento sobre o tema, temos a honra de receber um dos profissionais mais respeitados da área, do cardiologista Dr. Carlos Magno. Dr. Carlos traz consigo uma vasta experiência na área cardiovascular, aliada a uma dedicação exemplar à prevenção e ao cuidado com seus pacientes. Sua capacidade de traduzir o conhecimento técnico em orientações claras e humanas faz toda a diferença na promoção da saúde e o bem-estar da população. Seja muito bem-vindo, Dr. Carlos Magno. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. É uma alegria tê-lo aqui conosco nessa jornada de informação e conscientização. Com a palavra, o senhor. Agradecer pelo convite, me sinto lisonjeado e honrado por isso, né? E vamos dar início. Faz de conta que nós estamos no consultório, vocês vieram consultar. Aí mediu-se a pressão. Não é chegando e medindo, né? O diagnóstico de hipertensão até não é tão simples assim, não. Que existem vários fatores que contribuem para um diagnóstico errado. E se fizer um diagnóstico errado, falar que é hipertenso ou não, você pode impactar na vida dessa pessoa, né? Isso é uma coisa evidente. Então, tem que chegar, descansar, não ter bebido, não ter fumado, estar com a bexiga vazia, sentado, esperar de 5 a 10 minutos e depois medir, aferir a pressão. E que tem uma técnica toda especial para medir, né? O pessoal da enfermagem, os enfermeiros sabem fazer isso muito bem. Teoricamente, você é considerado hipertenso quando você tem uma pressão sistólica
igual ou maior que 14, que é a máxima, e a mínima igual ou maior que 9. Pronto. Mas sabemos que esse conceito mudou. A gente considera hoje, já considera hipertenso aquele que tem uma máxima maior que 13 e uma mínima, ou diastólica, entre 8 e 9, em torno de 8,5, e já é considerado hipertenso. A hipertensão tem as classificações, né? Estágio 1, 2, 3, tem a chamada hipertensão resistente, quer dizer, aquela uma que é difícil de controlar, hipertensão refratária, hipertensão sistólica, estou falando em inglês, né? Então, vamos lá. O que é hipertensão resistente? É aquela que o indivíduo está usando 3 remédios e não controla. Refratária, aquela que não controla de jeito nenhum. A gente tem que levar em consideração, quando você mede a pressão no consultório, é o chamado hipertensão de consultório, chamado jaleco branco. Chamado hipertensão episódica, aquele que, de repente, chega com a pressão alta por um motivo qualquer, estresse. Então, o diagnóstico da pressão alta não é assim tão fácil. Não é uma medida única que você vai fazer, deu pressão 14/9 ou 15/10, você vai falar que o indivíduo é hipertenso. A gente que vivenciou muito pronto-socorro, é muito comum chegar no pronto-socorro com pressão alta, que a gente chama de pseudocrise hipertensiva, e ser um outro motivo qualquer. Então, o diagnóstico tem que ser bem estabelecido, né? E isso o pessoal sabe fazer muito bem, existem critérios para isso. Tá certo? Então, você é hipertenso? É hipertenso. Né? A hipertensão, para vocês terem uma ideia, é uma doença muito comum, atinge mais de 20% da população. Na minha faixa etária, então, 60% tem hipertensão. Né? Eu tomo remédio para pressão. A primeira coisa que eu faço cedo é tomar meu remedinho. Ok? Então, uma vez ser diagnosticada a hipertensão, nós vamos começar a tratar. Evidentemente, cada estágio tem um tratamento. Primeira coisa a se fazer, são chamadas medidas higienodietéticas. É uma hipertensão leve, ou uma hipertensão, uma pré-hipertensão, uma dieta e, principalmente, atividade física. Não fumar e não beber. Parece fácil, né? Parece. A imensa maioria, principalmente os homens, não seguem isso, não. Ele sempre vai perguntar, posso beber? Posso fumar? Se eu beber, eu tomo remédio? Não tomo remédio? Sempre vão perguntar. Porque hipertensão arterial, vamos voltar aqui, ela é uma doença que dá pouco sintoma. A gente chama de oligossintomática. Óligo quer dizer pouco. Sintoma quase nenhum. Esse negócio aqui, tem dor de cabeça e a pressão está alta. A imensa maioria das vezes não tem nada a ver uma coisa com a outra. Pressão alta é muito comum. Dor de cabeça também é muito comum. E quando você tem dor, você pode ter aumento de pressão. Então, na maioria das vezes, ela é uma doença silenciosa. Você não sente nada. E, por não sentir nada, acha que não precisa tratar. Principalmente os homens. O meu normal é esse mesmo. Se ela baixar um pouquinho, eu fico tonto. Isso é muito comum. Por isso que os homens vivem, em média, 7 a 8 anos menos que as mulheres. Eles são mais teimosos, né? Procuram menos assistência médica, né? E dificilmente tratam. Começa a tomar remédio, controla a pressão e para. Isso é o dia a dia. Vou fazer quase 50 anos de medicina, tenho 48 anos de formado, é uma vida, né? E estou cansado de ver isso. O não tratamento, principalmente de homem. E, às vezes, o excesso de tratamento, principalmente mulher, né? Que toma uma lista de remédios desse tamanho. Na imensa maioria das vezes, muitos desnecessariamente. Né? O remédio tem que ser o mínimo necessário. Certo? Então, ficar atento a isso, é uma doença silenciosa. E, contrário do que todo mundo pensa, hipertensão arterial não é doença do coração. O coração é o principal órgão a ser afetado pela hipertensão não tratada. Não é doença do coração, é doença dos vasos. É uma doença, na sua imensa maioria, de origem genética. Né?
na imensa maioria, a gente não sabe a causa. A gente chama isso de hipertensão primária ou hipertensão essencial. Não tem um motivo. São vários motivos que se somam, mas o motivo exato não tem. Existe a chamada hipertensão secundária, que é outra coisa. São doenças que podem levar a subir a pressão. Da mesma maneira que a hipertensão afeta o rim, doença do rim pode subir a pressão. Doenças endócrinas podem subir a pressão. Né? Então, tem a chamada hipertensão primária. Normalmente, primária não, secundária. Normalmente, a hipertensão secundária é aquela que aparece muito grave em indivíduos jovens. A gente tem que investigar. Agora, a hipertensão primária, que é a imensa maioria, ela é mais comum após os 40. Isso não quer dizer que não dê antes. Pode aparecer antes. Né? Inclusive em jovens, principalmente aqueles que têm casos na família, vários casos na família. Então, uma vez estabelecido que o indivíduo tem pressão alta, inicia-se o tratamento. Como eu falei, a primeira coisa, medidas higienodietéticas. E depois, não resolveu, que a maioria não faz mesmo, ninguém gosta de tirar o sal, porque para tirar o sal é tirar o sal mesmo. Né? E lembrando que não é só o sal de cozinha que tem sal, tem um monte de alimento, inclusive refrigerante é rico em sódio. Coca-Cola, Guaraná, você pode ver que tem sódio. Então, ficar atento a isso. Né? Ó, pimenta pode comer à vontade, viu? Pimenta, alho, não pode comer sal. Certo? Não pode comer sal. Como eu disse anteriormente, então a hipertensão arterial, ela é o primeiro órgão-alvo a ser afetado é o coração. Por quê? Imagina uma bomba e um encanamento. Pressão alta é uma doença dos vasos, então é uma doença do encanamento. O coração é uma bomba que empurra sangue para levar oxigênio aos tecidos através do encanamento. Se você aumenta o regime de pressão, se você começa a entupir o encanamento, o que acontece com a bomba? Então, a primeira coisa que ela faz, ela tem que vencer aquela resistência. Então, o músculo cardíaco começa a hipertrofiar, ele começa a ficar mais forte. Ele vai aumentando. A gente chama isso de hipertrofia do ventrículo, para vencer aquela resistência. Se a pressão ainda continua alta, ele vai aumentando, até que chega a um ponto que ele não consegue mais vencer aquela resistência. Ele dilata. Aí vem a insuficiência cardíaca, que a principal causa de insuficiência cardíaca é pressão alta. E insuficiência cardíaca é uma doença de alta mortalidade. Uma vez feito o diagnóstico de insuficiência cardíaca, a sobrevida média é em torno de 5 anos. É uma doença com a mortalidade. Hoje, o câncer tem uma sobrevida maior que a insuficiência cardíaca. Né? E a insuficiência cardíaca, quais são os sinais? Começa a ter cansaço, falta de ar, acorda à noite com falta de ar, às vezes começa a inchar um pouco o pé. Seja uma fase avançada, a hipertensão levou à insuficiência cardíaca. Da mesma maneira que ela leva à insuficiência cardíaca, ela afeta a camada dos vasos. É um tecidinho que tem, né, chamado endotélio, ele começa a ficar espessado, isso pode entupir, pode levar a um infarto. Essa pressão elevada pode estourar um vaso lá dentro do cérebro e dar um AVC, chamado hemorrágico. Ou pode entupir e dar um isquêmico. Então, as principais complicações da hipertensão arterial não tratada ou tratada indevidamente são insuficiência cardíaca e acidentes vasculares, tanto cerebral como coronário, isquemia, angina e infarto. Então, a hipertensão, se for considerar ela como causa, ela é a doença de maior mortalidade e morbidade que existe. Porque as principais causas de morte são ainda AVC, coração e AVC. E a principal causa disso é a hipertensão arterial. Daí a importância de vocês frequentarem a atenção básica, fazer um diagnóstico de hipertensão e tratar devidamente. Além disso, a hipertensão no Brasil é a primeira ou segunda causa de insuficiência renal, de diálise. Problema ocular, problema vascular,
né? Então, é uma doença de alta morbidade e mortalidade, portanto, tem que ser tratada adequadamente. E quem que tem que tratar a hipertensão? Clínico geral, cardiologista ou nefrologista. Atenção básica, primariamente, só deve encaminhar para o especialista quando ele já tiver lesão de órgão-alvo. Então, o clínico da atenção básica ele tem que estar apto a fazer o diagnóstico e a tratar a hipertensão. Na maioria das vezes, a gente começa a tratar com um remédio. A Sociedade Europeia hoje já preconiza se entrar com 2 de uma vez, com mecanismo de ação diferente. Aí você vê que tomando um monte de remédio, né? Então você começa com diurético, depois dá um outro tipo de remédio, não controlou, coloca um outro que funciona de outro jeito, e vai associando. Sempre medicamento com mecanismo de ação diferente. Porque se você aumentar muito a dose de um remédio também, você pode aumenta muito o efeito colateral dele. Então, vocês têm que ficar atentos, porque hipertensão tem que ser diagnosticada e tem que ser tratada, né? Eu gostaria que o senhor, aproveitando esse gancho, que a hipertensão ela tem que ser acompanhada e tratada, e que o clínico geral, estando apto para acompanhar esses pacientes, é importante que o paciente procure o atendimento onde tem um único médico, que seja atenção básica, no caso, a estratégia. E em plantão de saúde, cada dia com um médico diferente, que não conhece a realidade, o que acontece, doutor? Faz um bom efeito? Vira uma salada, né? A atenção básica, ela tem e deve resolver em torno de 80% dos casos. Encaminhar para o especialista aquilo que for necessário. Então, vocês têm que fidelizar a atenção básica. E o médico e o coordenador, porque a atenção básica não é só médico, é todo um grupo, né? Ela é multidisciplinar. Ele sabe quando deve encaminhar. Não é porque eu estou com a pressão 14/9, eu vou para o cardiologista. Não precisa, entope a fila, né? E eu vejo lá no hospital a quantidade de gente que chega porque não tomou remédio, porque deixou de tomar, tomou errado, ou misturou coisa que não devia, né? Pessoas que viram e mexem vão no pronto-socorro, porque deixa de tomar o remédio, vai, aí o médico pronto-socorro receita um, ele vai no outro, receita outro, depois toma um monte de remédio ao mesmo tempo, aí tem hipotensão. Aí uma pergunta que o pessoal sempre faz, eu sei que vocês estão falando assim, e pressão baixa? Né? Quanto que deve ficar a minha pressão? Primeiro, pressão baixa não é doença. Pressão baixa é sintoma de alguma coisa. Ou porque você está desidratado, ou porque você está desnutrido, ou porque você está tomando uma dose exagerada de remédio para pressão, uma dose além da conta, né? Ou porque você tem alguma doença consultiva. Doença consultiva, a gente fala assim, é câncer, tuberculose, que você está bem acabadinho. Então, pressão baixa é sintoma. Qual é o ideal da pressão? É 12/8 para baixo. É o menor valor que o paciente tolere. Menor, doutor, minha pressão está baixa, 10/6. E você está sentindo? Não, então está bom, está ótima. Esse é o ideal. Né? As diretrizes hoje são bem claras. A pressão deve ficar abaixo de 2/8. É o menor valor que o paciente tolere. Evidentemente, por isso deve frequentar a atenção básica, mapear essa pressão, porque se abaixar demais, a chamada curva em U, né, você pode ter consequências. Da mesma maneira que quando você procura um pronto-socorro, e o médico pega e coloca um remedinho debaixo da língua, isso é proibido hoje, não se deve fazer isso, né? A chamada, deixar bem claro, a chamada crise hipertensiva. O que é crise hipertensiva? É quando você tem pressão alta associada com angina, com AVC, com encefalopatia ou com insuficiência cardíaca, com edema agudo. Pressão alta, você pode estar com a hipertensão 18/11, não está sentindo nada, jamais deve ser abaixada abruptamente. Baixar abruptamente pode dar AVC.
Antigamente tinha-se mania de usar o Adalate sublingual, jogava umas gotinhas, aumentou em muito a incidência de AVC, porque abaixa demais, diminui o fluxo na cabeça e do AVC. Então, se a pressão está muito alta, por favor, se tiver na atenção básica, não tiver sintoma, não tem que mandar para o pronto-socorro. É orientar o médico, medicar e ver esse paciente, aí sim, deixar a porta aberta. Medica hoje, manda voltar amanhã, você ir abaixando gradativamente. Né? Agora, na emergência hipertensiva é outra história. Aí, sala vermelha, terapia intensiva. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Né? Na minha vida de anos e anos de médico e pronto-socorro, já vi muito paciente vai na atenção básica. Aqui não, aqui a coisa funciona direitinho. Cansei de ver isso. Vai, mede a pressão, está 17/10, vai no pronto-socorro. O paciente não está sentindo nada. Ele deve estar assim, ó, deve estar cheio de gente andando na rua, aí com pressão 16, 17. Se medir aqui, tem certeza que vai dar um tanto com ela elevada, sem sintoma algum. Né? Mas deve ser tratada adequadamente e deve ser abaixada devagar. Agora eu vou deixar aberto aqui para vocês fazerem algumas perguntas. Doutor, por favor, ajude-nos a mostrar a importância desse acompanhamento, que o paciente que é hipertenso, para pegar remédio na farmácia, a farmácia solicita que essa receita seja atualizada a cada 6 meses. Mas, quando o paciente é importante, basta só ele ir lá na estratégia, na UBS, e falar, eu vim trocar a receita? Né? Isso é um erro. Né? Ele deve consultar. Né? Dependendo do nível de pressão, você deve consultar. Se você tem uma pré-hipertensão, anualmente. Se você tem uma hipertensão leve, de 6 em 6 meses. Por isso que é de 6 em 6 meses. Mas não é chegar na estratégia e falar para o médico trocar a pressão, trocar a receita. Isso de trocar a receita também é muito em decorrência da leniência do médico. Tem muito médico que fica fazendo bico para lá, para cá, de lá para cá, e ele fica feliz da vida quando o indivíduo vai lá pedir só para trocar a pressão, que ele atende rápido. O médico tem que aferir a pressão. E outra coisa, sempre aferir nos 2 braços. Porque existe um monte de doença que você faz o diagnóstico, um diferencial de pressão de um braço para o outro. Tá? Um aneurisma de aorta pode obstruir um lado, uma obstrução de artéria, né? Um processo inflamatório da aorta, chamada síndrome de doença de Takayama. Tem um monte de causa que você dá um diferencial. E muitas das vezes não, o correto também seria você medir no braço e medir na perna. Existem doenças que alteram, dá pressão muito alta em cima e baixa embaixo. O tipo também chamado do coactação de aorta. O tipo do aparelho também, né? Não, o tipo de aparelho, um manguito para cada braço. Agora, evidentemente, às vezes pessoas extremamente obesas, uma obesidade importante, que tem um braço em cone, aí você não consegue medir. Aí você pode usar um antebraço. Não é o recomendado. Né? Doutor, e aquelas pessoas que consideram que estão bem com a pressão alta? Tomei o medicamento, abaixou e elas sentem mal. Isso que é muito comum. Foi que eu falei aqui, principalmente em homem, né, que não sente nada, acha que não precisa tratar. Aí tem um AVC, tem um infarto, tem um edema agudo de pulmão, tem que sair correndo de SAMU, quando tem o SAMU. Né? Não existe, tem que manter o controle. Uma vez hipertenso para o resto da vida. E aqueles que estão com a pressão controladas também, e que, vamos suspender o medicamento, porque minha pressão está 12/8. Tem muito isso também. Por conta própria, eu vou suspender. Isso é muito comum. Aí eu vou suspender porque está boa a pressão. Aí a gente fala, está boa, porque está tomando remédio, suspende, não. Eu vejo isso, e não é só no leigo, não. Que eu faço um ambulatório. Sexta-feira eu atendo os funcionários do hospital. Eu sou presidente da mantenedora lá, né, e atendo funcionário.
Pessoal de enfermagem mesmo. Ah, minha pressão está boa, parei de tomar remédio. E chega lá com pressão alta. Não é incomum isso, não. Isso é o viés, é do ser humano. Isso é cultural, vem antigo. É difícil mudar a cultura. E mudar a cultura é fazer isso que nós estamos fazendo aqui, ó, conversando, esclarecendo. A melhor maneira que tem é esclarecer. Pode perguntar. Vamos passar o microfone para você estar, né? Boa noite. Eu gostaria de saber, doutor, se em relação à circulação, que eu estou começando um tratamento agora de circulação, e queria saber aonde que isso vai afetar também, porque eu nunca tive problema de pressão, sempre tive a pressão considerada normal, né, 12/8, e agora, um tempo atrás, aí subiu e tal, mas estou controlando direitinho no poço, tenho ido medir sempre, e até ela voltou ao normal, né? Nunca tomei um remédio também de pressão, não, porque isso aconteceu por agora. Eu queria saber se tem a ver com o problema da circulação. Eu tenho 63 anos. Queria saber se isso é a idade, o que é isso? Em primeiro lugar, esse negócio de circulação é muito genérico, né? Tem problema de circulação aonde, no quê? Por exemplo, um aneurisma é problema de circulação. Um AVC é um problema de circulação. Na pé. É veia ou artéria? Eu posso mostrar para o senhor aqui. Não. Então, vamos lá. O que você está tomando para circulação? Diosmina. Ah, isso é problema venoso, é problema de varizes, isso aí. Isso não tem nada a ver com hipertensão, não. Não, tá, não tem nada a ver, né? Não. Tá bom, mas tá bem... Você está tomando diosmina Bem gravezinho mesmo, tá bem atacadinho. Isso aí é problema de varizes, é problema... Nada a ver, né? Nada a ver. Ah, então tá tranquilo, então. E aí subiu, deve ser pipoca com sazon de noite. Bom, aí tem que confirmar, quer dizer, só teve um pico hipertensivo, uma hipertensão episódica, né? Tem que verificar se é hipertensa mesmo, tem que fazer o controle na tensão básica. Agora, quando a gente tem dúvida a respeito de hipertensão, por exemplo, tem hipertensão episódica, hipertensão de consultório, que é chamada de jaleco, ou a chamada hipertensão mascarada, que também existe isso, aquele que chega no médico, a pressão está boa, mas quando sai do médico ela está ruim, é o contrário do jaleco branco. Aí tem que fazer um exame chamado mapa. Coloca um aparelhinho, ele vai medir a pressão sua durante 24 horas. Aí vai definir se você é hipertenso ou não. Mas esse mapa só é indicado quando a gente tem dúvida, tá? Ele não substitui o exame, a aferição de pressão que é feita na atenção básica. Ele é para quando tem dúvida. É hipertenso ou não é hipertenso? Entendeu? Aí ele define. Só nesse caso. Mais alguém? Eu acho que tem também uma situação, né? Nós, como enfermeiras, né? Que estamos ali à frente ali do trabalho de fazer a triagem, né? Quando chega o paciente com alguma sintomologia, né? A gente depara com uma situação que é bem corriqueira. A gente afere a pressão de uma pessoa que chegou ali com alguns sintomas e a gente informa, né, que a pressão da pessoa estava alterada, depois o médico encaminha, né, para estar fazendo um controle, e muitas vezes as pessoas, né, voltam com a resposta para a gente, mas não é possível, essa pressão que você está verificando não está certa, né, porque eu nunca tive, mas a gente tem que pensar, né, que passamos por várias etapas, né, do nosso ciclo, né, da nossa vida. Então, mesmo que nunca tivemos, né, alguma alteração, né, de diabetes, pressão, outros tipos, né, de doenças, mas com o decorrer da idade podemos sim apresentar. Então nós temos que estar atentos, alertas, né, quando alguma enfermeira ou médico, né,
a gente aferir a pressão, orientar, depois o médico vai falar para fazer um controle, buscar, sim, esse controle, não descartar, né? Se depois que fizer o controle, estiver tudo em dia, né, como o doutor mesmo, Carlos Magno nos informou, né, que a quantidade de remédio deve ser mínima, né? E aí sim vamos ficar em segurança, tá bom? Isso é só uma orientação, né, que muitas vezes a gente não dá muito atenção e a gente fala que não é possível, nunca deu desse valor, né, tão alto, mas busque sim orientações, informações e siga as orientações médicas e da enfermagem. E outra coisa, a imensa maioria dos remédios, medicamentos para controle de hipertensão arterial são disponibilizados no sistema público, tá? Principalmente em farmácia popular, é de graça. Não tem que ficar inventando muita coisa, não. Todos os grupos, todos os tipos de medicamento com mecanismo de ação diferente, todos eles têm na atenção básica. Todos. Dá um microfone para ela lá. Olá. Olá, boa noite. Tenho duas perguntas. A primeira é sobre uma pessoa que não tem o diagnóstico de hipertensão. Qual a frequência que esse controle deve ser feito? Uma pessoa comum, saudável, qual essa frequência? Se é a cada 6 meses? Eu sei que é comum a gente ir no posto e essa pressão ser aferida, mas uma pessoa que às vezes não tem contato assim com a unidade, como a gente pode orientar, né? Se uma pessoa não é hipertensa, como eu falei anteriormente, não tem hipertensão ou tem uma pré-hipertensão anualmente, agora depois dos 40 tem que ir mais lá, porque depois dos 40 praticamente a metade tem hipertensão arterial. E a segunda pergunta é assim, diante de um diagnóstico, uma pessoa, por exemplo, ela é sedentária, não tem bons hábitos alimentares, muito estressada, ela teve o diagnóstico. E aí, pelo mais diverso motivo, muitas vezes a pessoa não quer tomar remédio, mas ela decide mudar o estilo de vida. Essa orientação pode ser feita? A gente tenta não entrar com medicamento e ver se a mudança de estilo de vida vai melhorar? Depende. A hipertensão leve ou uma pré-hipertensão, na maioria das vezes, só mudando o estilo de vida resolve. Por isso que eu falei, você começa com medida chamada higienodietética, dieta e atividade física. A atividade física é essencial para controlar a pressão. O hipertenso, antigamente, achava que está em pressão alta, não vai fazer exercício. Não, tem que fazer. Atividade física controla. Até que o paciente que tem insuficiência cardíaca deve fazer exercício. Deve ser reabilitado. Tem que fazer. Agora, a decisão de entrar com medicação não é do paciente, não, é do médico. Tá? Se ele tem uma hipertensão estágio 2, você deve sempre entrar com medicamento. 3 nem se fala. Entendeu? A decisão não cabe. Se o paciente falar, eu não quero tomar remédio. Eu falo, o senhor vai ter que tomar, mas eu não quero. Então, por favor, procure outro médico. Vai no homeopata. Não, é que atualmente assim, é muito comum, tanto por fake news, essa questão de coisas da indústria farmacêutica, né? Muitas vezes o paciente não quer ir por uma questão de vínculo profissional-paciente, talvez dá uma opção, em 3 meses a gente faz uma nova aferição e aí a gente vê como está. Pois é, uma vez que ele fez o diagnóstico de hipertensão, primeiro você tem que ver se ele tem lesão de órgão-alvo. Tá. Se ele tem uma hipertrofia do ventrículo, tem uma sobrecarga atrial, né, vai ter que ser medicado, não tem solução. Aí medida de higiene dietética não vai resolver isso, não. Tá certo? Então, uma vez você vai verificar. Se ele não tem lesão de órgão-alvo e é uma hipertensão estágio 1, você pode fazer isso, medida de higiene dietética. E acompanhar. Isso pode. Se está dentro das diretrizes. Mas estágio 1. Não, agora entendi que tem essa questão. Agora, uma última pergunta. A decisão é profissional, não é do paciente. Agora, o paciente ele tem o direito de não querer tratar, mas é um direito dele, não quer tratar, não trata. Outra pergunta em relação ao exercício físico, né? Se tem alguma intensidade recomendada, se mesmo diante do quadro de hipertensão pode fazer um exercício intenso. Pode, se ele não tiver lesão de órgão-alvo, ele pode e deve.
É lógico que quem vai mediar e ver qual que vai ser a carga é o profissional de educação física. Você não vai começar do dia para a noite puxando os 120 quilos, né? E sair correndo feito louco. Não tem jeito, você tem que ir se adaptando. Certinho, muito obrigada. Por exemplo, eu sou hipertenso, tenho 71 anos e venho de bicicleta de Itajubá aqui, tomo café na padaria e volto. E rotineiramente, quase todo domingo eu faço isso. Boa noite, doutor. Eu queria fazer 2 perguntas também. A respeito de mitos. Primeiro, eu tenho um aparelho de pressão em casa, vou aferir a pressão porque eu estou com um pouquinho de dor de cabeça, acho que a minha pressão está alta. Deito lá na cama, estico as pernas para cima, a pressão normaliza? Não, se você deitar e botar a perna para cima, ela vai tender a subir. Subir, okay. Porque você vai aumentar o retorno venoso. Se eu estou em casa, a pressão está baixa, eu estou passando mal, água de azeitona resolve? Não, você está passando mal por outra coisa. Né? Não pela pressão baixa. Depende, se você tiver com a pressão 7/4, você está com alguma coisa grave. Tá, e aí a água de azeitona não resolve? Agora às vezes você está tonto, zumbido no ouvido, a pressão está 10, 11, não é a pressão, isso é outra coisa. Tá certo. É porque são mitos, né? A gente precisa, tem um monte de mito. A gente precisa tirar esses mitos, né, da família. Por isso que tem atenção básica, gente. Vai lá, conversa, bate papo. Está aí, é de graça. Pois é. Obrigada. Custa nada. Mais alguém fazer perguntas? Tirar dúvidas? Ficar com vergonha não, gente. O momento agora, aproveita a oportunidade. Esse é o cardiologista. Boa noite. Eu também sou hipertenso, tomo remédio, mas está controlado. Mas o único problema meu é o jaleco branco. Não posso ver o jaleco branco, a pressão faz vai lá em cima. Engraçado. Eu vou no posto, a pressão minha sobe. Aí eu chego em casa, minha filha mede para mim, passa um pouquinho, a pressão está normal. Vou lá de novo. Então, é aquilo que eu disse no comecinho. Se você tem a chamada hipertensão de consultório ou hipertensão do jaleco branco, você obrigatoriamente tem que fazer esse exame chamado mapa, para ver se você é hipertenso ou não. Não, mas não porque é o seguinte, para você ter uma ideia, não é sempre que você está com a pressão alta que quer dizer que você seja hipertenso, não. Tá? Em situação de estresse, de angústia, situação de dor, perda, né? Ou quando você tem uma retenção urinária, por exemplo, bexiga cheia, a pressão pode subir. Certo. Então, como você disse, tem jaleco branco, tem que fazer um mapa para ver se é hipertenso ou não. Sabe o que aconteceu isso? Que uma vez a pressão minha alterou muito. Estava comendo muito, as coisas muito salgadas, essas coisas. Também. Aí a pressão deu uma alterada muito feia. Eu fui no posto. Aí eles mediam a pressão, subia. Aí parece que eu fiquei nervoso, parece que mais subia ainda. A pressão me chegou 26/18. Bom, se você teve um pico nessa altura, com certeza você é hipertenso. Independente da ferição que a sua filha faz lá, isso é certeza. Certo. Então você vai no posto, o médico lá vai pedir um mapa e vai definir se o senhor é hipertenso mesmo. Mas pelo que está me falando. Você está com quantos anos? Eu estou com 66. 66. 66. Você tem uma chance chance aí de 60% de ser hipertenso, independente da medição, da ferição. Certo. Mas eu estou fazendo tratamento. Não, eu parei de fumar. Faz muito tempo. Faz 30 anos. Quê? Ela está dizendo aqui que o senhor é hipertenso mesmo. Então, então mas está sob controle. A gente faz acompanhamento em casa. Não, então vamos lá, vamos voltar de novo. Outra indicação do mapa é para ver se está sob controle mesmo. Certo. Porque o senhor vai no posto da alta, chega em casa, tá boa. Está controlada? Não, mas já faz tempo. À noite, ela desce o que tem que descer adequadamente, que quando você dorme, ela tem que descer algo em torno de 10%. Certo. Se ela não descer no sono 10%, você é hipertenso.
Não, mas a gente está acompanhando o doutor Ricardo também, eu estou passando por ele. Certo? Certo. Falou, obrigado. Boa noite. É. Vamos entregar ele. Mais alguém? Tira dúvidas? Anísio. Boa noite, doutor Carlos. Boa noite. Eu não quero fazer pergunta. Eu quero agradecer a presença do senhor aqui e dizer que o senhor é meu médico. Entendeu? E de quantos e quantos, né? Então, muito obrigado, doutor, pela presença do senhor aqui na nossa cidade. Tá? Obrigado. É isso. Mais alguém? Espera aí, deixa. Fala no microfone. É só ligar ele aqui. Pode arrastar que ele vai. É. O povo tem que escutar. Doutor Carlos. Não, vai para ela. Eu gostaria que o senhor, um paciente que foi no consultório e o médico suspeita de uma hipertensão e solicita o acompanhamento dessa pressão, esse acompanhamento, ele precisa obrigatoriamente, como muitos pacientes pensam, que no mesmo dia verifique 3, 4 vezes ao dia, 3 aferições em momentos diferentes ou 7 dias? Bom, esse é chamado MRPA, né? É a monitoração ambulatorial da pressão arterial, para você definir que ele tem um valor preditivo semelhante a um mapa, né? Aí tem que ser mais vezes ao dia. Mais vezes ao dia. Aí tem aquele protocolo adequadinho, bonitinho, que você faz, acompanha durante uma semana e afere. Da mesma maneira que o mapa é o seguinte, você considera hipertenso com aquele que tem mais de 50% das medidas acima do normal, né? O MRPA também. Hoje, como o senhor falou, que a hipertensão ela é dividida em estágios, 1, 2, 3. A pressão ideal seria igual ou menor a 12/8. Mas, para o pessoal aqui entender, um estágio 1 hoje seria de 13... Acima de 13. Acima, né? de 13. E o estágio 2 acima de 14 isso aí é já? A nova diretriz. A diretriz que ainda vale da Sociedade Brasileira de Cardiologia, o estágio 1 seria 14 até 16. De 13 até 14. E de 8, 8,5 até 9. O estágio 2 acima de 14/9. Até 16. Até 9/9. E 13 é acima de 16 a máxima e a mínima acima de 11. Aí o estágio 3. Hipertensão resistente é aquele que toma 3 remédios. 3, sendo um deles diurético e essa pressão não controla. Então, hipertensão resistente, 90% é sal. Às vezes o indivíduo está tomando um monte de remédio, né? Mas se ele tirar o sal, ele pode diminuir os remédios dele. Sal. Sal faz mal, hein? E não tem esse negócio aqui, não, porque eu uso sal do Himalaia, sal cor-de-rosa, sal, é todo sódio. É a mesma coisa, não muda nada. Viu? E, doutor, e o tabagismo? A relação do tabagismo com a pressão, a médio e longo prazo? Não, o tabagismo encurta a sua vida em torno de 25%. Não precisa falar mais nada, né? Não só porque ele é um fator, hipertensão arterial é um fator de risco para doença cardíaca. O tabagismo também é, se você soma os dois, né? Além do que o cigarro também aumenta a pressão. O tabaco, ele causa ele isoladamente de 30% de todos os cânceres, né? Então tem que pensar muito. O cigarro é extremamente prejudicial. Ele encurta a vida mesmo. Aí vocês têm o hábito de dizer assim, não, mas eu conheço um fulano de tal aí que fuma tantos anos e não tem nada. Casuísmo existe, né? Existe o chamado casuísmo. Tem umas pessoas que são fora da curva.
né? Mas você pega no geral, quando você vai analisar uma coisa, você pega um grupo de não fumante, você analisa 1000 e acompanha 1000 que fumam. Esses 1000 que fumam vão morrer bem antes dos que não fumam. Você não pode analisar casos isolados. A medicina hoje é baseada em evidência, é igual remédio. Por que o remédio deve ser usado? Porque do trabalho científico, um número estatisticamente correto, tomou o remédio, e outro tanto tomou a coisa chamada placebo, pílula de farinha de trigo, certo? E você acompanha se funcionou, se não funcionou, é baseado em evidência, é assim que funciona hoje a medicina. Medicina baseada em evidência. Então funciona. E se não tomar, não vai funcionar. Então, o tabagismo é uma coisa que a gente tem que combater vigorosamente, rigorosamente, porque ele encurta a vida. Não é só com hipertensão, pulmão, câncer de mama, câncer de bexiga. Né? Câncer de bexiga é uma doença exclusiva do fumante. Né? DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, que é provocada em imensa maioria, 90%, pelo tabaco. Ela é hoje, na Europa, a 3ª causa de morte no mundo. No Brasil já é a 4ª. E o DPOC por si só é fator de risco para problema cardíaco. Então, se ele é hipertenso e se fuma, a chance dele morrer logo é muito grande. Morrer todo mundo vai. O problema é sofrer antes de morrer. E muito. Doutor, eu gostaria, sobre o sal que o senhor estava comentando agora mesmo, eu vi uma reportagem, não sei se o senhor conseguiu ver também por esses tempos agora, sobre o sal, que é aquele sal de churrasco, né? Aquele sal de churrasco, aquele sal grosso, e o sal refinado que a gente usa na cozinha. Faz mal do mesmo jeito, é sódio. Então, aí... Cloreto de sódio, não interessa se é grosso, se é refinado, se é do Himalaia, se é cor-de-rosa. Aí eu ouvi dizer que o de churrasco, se você bater ele no liquidificador e refinar ele, fica melhor do que ele pronto. Bom, pode ser de sabor, mas não tem nada a ver com saúde, não. É a mesma coisa, é diminuir todos. É porcaria, do mesmo jeito. Pertence, não pode comer sal, pronto. Doutor? Eu não como churrasco. Aliás, não gosto de carne. Por isso que eu venho muito aqui comer peixe. É importante também a gente, pegando o gancho do sal, não é só o sal tempero. Vamos trocar o sal por manjericão, por orégano, por alho, por cebola. Pimenta não faz mal. E tem muita gente que adora comer queijo, doutor. Mussarela, principalmente, é rico em sal. Então, a gente também deve abolir? Ou a gente... Mas tem sódio. Mas tem queijo que não tem sal. Tem muito queijo bom. Não, e depende da mussarela, de quem fabrica também. Ué. Tem mussarela salgada, tem mussarela sem sal. Né? Mais alguém tem alguma pergunta? Ouvindo agora isso sobre o sal, fiquei pensando numa coisa. Pensando que o sal refinado, ele tem o iodo. Tem o iodo para a saúde da tireoide, né? O sal iodado foi colocado para a tireoide. Isso. Se a gente orienta assim, não consuma sal de forma nenhuma, a gente não pode trazer um prejuízo também para a saúde da tireoide das pessoas? Não, veja bem, o sal é para hipertenso. Não deve comer sal. Agora, existem inúmeras fontes de iodo, né, filho? Não é só o sal, não. Isso aí foi no tempo da época dos bosques endêmicos. Eu tinha um bairro em Maria da Fé chamado... Tem Despropósito. Todo mundo lá tinha bosque. Não esqueço disso, porque eu nasci lá em Maria da Fé. Né? Todo mundo tinha. E a minha mãe falava assim, naquela lá do despropósito. A falta de iodo. Porque o iodo tem na água, então era uma região. Então foi colocado isso há muito tempo atrás, foi com o sal iodado, mas isso é no Brasil, viu? Fora do Brasil não tem esse negócio de iodo no sal, não.
Antes de tudo, agradecer a presença do senhor aqui na nossa cidade, parabenizar a Secretaria de Saúde, a Estratégia, por essa ação, e as pessoas aqui presentes que vieram, né, enriquecer o seu conhecimento. Foi falado a respeito do tabagismo e a questão do álcool. Pois é. O álcool é mais fácil de deixar de usar, né? Antigamente tinha aquela história, né? Um pouquinho não faz mal, não, o álcool faz mal, sim, né? Seja um cálice de vinho. Um pouquinho de vez em quando, não, socialmente é agradável você conversar, isso não faz mais. O problema do álcool é o exagero dele. Mas deixar de beber é muito mais fácil que deixar de fumar. Né? O tabagismo a gente tem que levar, que não é falta de vergonha, não, é doença. Não é fácil deixar de fumar, não. É mais fácil deixar de beber, deixar de usar cocaína, de usar crack, do que deixar de fumar. É dependência física. E existe protocolo de tratamento para o tabagismo. Quem fuma e quer parar de fumar, Estratégia da Saúde também tem um protocolo. Através de reposição de nicotina, através de antidepressivo, mas não é nenhuma Brastemp. Tá? Ajuda, mas não tem uma efetividade, uma sensibilidade acima de 60%, 50%. Não, ajuda. Tem tratamento. Agora, o álcool depende, deve diminuir. O que ainda mais que é a hipertensa, é beber pouquinho. Né? Eu, por exemplo, dificilmente bebo. Raro. Já tomei muita cerveja, hoje não tomo mais, não. Hein? Não, isso aí, de vez de outro, vai, porque isso é uma coisa importante, que muitas vezes é um gancho. Muitas vezes o indivíduo fala, eu vou tomar cerveja hoje, não vou tomar remédio. Não, de jeito nenhum. O álcool sobe a pressão. Se você deixar de tomar o remédio e beber, você pode ter um pico hipertensivo e ter um AVC. Então, se você for beber socialmente, você tome seu remédio normalmente. Tá? O que o álcool vai fazer é que ele aumenta a diurese e diminui o efeito do remédio. Mas se você quer tomar uma cervejinha ou outra, o que não é recomendado, mas se quer tomar, tome seu remédio normalmente. Não corta o efeito, diminui, como diz o povo lá de Luminol, diminui. Né? Diminui. Ô, doutor, existe alguma relação, afirma-se aí que o número, às vezes, de infartos acontece mais no inverno. Né? Existe alguma relação, né, da temperatura com a pressão? Existe. No inverno, os seus vasos de pele contraem para você não eliminar calor. No calor, eles dilatam, você sua, você esquenta. No inverno é o contrário. E quando ele contrai, ele aumenta o volume circulante, a pressão tende a subir. E a contração de vaso, se você tem alguma lesão, alguma placa já querendo obstruir o vaso, ele pode entupir de uma vez. Então, o infarto, as complicações vasculares são mais comuns no frio. Mas não tem jeito de a gente viver sem frio, né? A não ser que vire ave migratória, né? Alguém vai fazer mais alguma pergunta? Mais ou menos, No frio, não é que ela é mais alta, ela tende a subir mais no frio.
Por isso que você tem mais complicação cardíaca no frio. Porque os vasos contraem para você não perder calor. Porque nós temos um monte de vaso aqui, de artéria, então ele contrai, para você não perder calor. Por isso que quando você congela, por exemplo, aquele povo que congela lá no Everest, não vai sangue, o frio faz que não vai sangue por aqui, ele perde necrose, perde a mão, perde o pé. Mas por que é isso? Para manter o calor interno, manter a circulação nos órgãos internos, os órgãos vitais. Então, contrai o vaso da periferia. E isso faz com que aumente o volume circulante. Então, se a bomba tem mais sangue para empurrar, ela trabalha sobrecarregada, aumenta o regime de pressão. Deus é perfeito, minha filha. Mais alguma dúvida aí? Mas nenhum. Ele deve parar de fumar. Eu conheci tinha um paciente em Brasópolis, não esqueço dele até hoje. Ele era o ícone dos fumantes. Ele tinha uma roça a 10 quilômetros da cidade, tinha quase 90 anos de idade, fumava desde os 10 e ia a pé na roça. Aí todo fumante falava, não, o fulano de tal lá fuma, não tem nada. Adivinha do que ele morreu? Câncer de pulmão, sofreu. Agora, tem aqueles que eu te falando que são fora da curva, que não acontece nada. Entendeu? Eu tinha um paciente luminosa que morreu com 103 anos de idade e fumava. Mas isso é casuísmo. Talvez se ele não fumasse, ele chegasse no 120. Fora da curva, isso sempre vai existir. Oi, não entendi. Doutor, ela falou que o pai dela, né, fuma cigarro de palha, né? Existe alguma diferença, né, do cigarro de palha e esse outro, né, industrializado, ou é a mesma coisa? O pulmão, o de palha até é pior, porque ele é mais forte. Um cigarro de palha equivale a uns 5 ou 6 do industrializado. Cigarro manipulado faz tão mal quanto até mais. Porque o cigarro de palha você fica, acende, apaga, acende, apende, fica o dia inteiro fumando aquele negócio. Aí dá câncer de lábio, câncer de garganta, DPOC. Os caras fazem mal, não tem esse negócio de... E não tem aquela história que eu não trago, que ninguém fica dependente se não tragar, isso é mentira. Eu já fui fumante, viu? Todo fumante é mentiroso. Na época que está fumando, fuma. Conta, mentira. Fuma 2 maços, fala que fuma 1. Fuma 1, fala que fuma meio. Fala que não traga. Fica inventando desculpa para ele mesmo.
Não existe isso que não podia. Né? Os médicos falaram um negócio desse, falou uma asneira muito grande. Não existe esse negócio. É porque chega um ponto que não adianta mais. Né? Por exemplo, se você tem um câncer de pulmão avançado e fuma, você parar de fumar, não parar de fumar, você vai morrer do mesmo jeito e rápido. Você entendeu? Não é que não pode. Né? Chega uma hora que... Eu conduzo há muitos anos atrás no hospital aqui, tem uma doença provocada por isso, que chama tromboangiite obliterante, que dá no fumante também. Vai gangrenando as extremidades, vai perdendo. O cara já tinha perdido as 2 pernas, tinha perdido um braço e não deixava de fumar. Evidentemente, perdeu tudo. O cigarro dá um monte de doença, o cigarro é um horror. Tudo. Doutor, eu acho que é bom colocar também, né, quais os sintomas da hipertensão, né, da pressão alta, e da hipotensão, que é a pressão baixa. Então, vamos lá. E primeiro que hipotensão não é doença. Ela baixa, você fica tonto ou sua fria em decorrência de alguma coisa. Se você infartar, por exemplo, tiver um infarto extenso, grave, a pressão vai baixar. Agora, voltando, hipertensão arterial, na imensa maioria das vezes, não tem sintoma nenhum. Ela vai te dar sintoma quando tem lesão de órgão-alvo, tardiamente. Daí a importância de tratar a pressão quando ela não está dando sintoma. Voltar no que eu falei no início. Não existe aquele negócio que essa pressão é boa para mim, é o meu ideal. Não, está errado. Que ele vai ter problema. Aí, não existe esse negócio de fora da curva, não. O hipertenso não tratado vai ter problema mesmo. Tem mais alguém para fazer alguma pergunta, alguma dúvida? Pode aumentar, isso é ótimo. Quanto mais dúvida, mais perguntas, esclarece mais. Não tem mais, não. Estão repetindo já. Ela está perguntando se a dor na nuca não é sinal de pressão alta? Não necessariamente. Às vezes dá um peso na nuca. A dor na nuca, na maioria das vezes, é problema de coluna, postura. Às vezes o pessoal tinha dor na nuca, a pressão estava alta. Aí ele vai no consultório e fala, você está com dor hoje na nuca? Não, não estou sentindo dor nenhuma, minha pressão só está alta do mesmo jeito. Você entendeu? Não, ela dá, por exemplo, ela dá sintoma quando afeta órgão-alvo. Dor de cabeça, quando cefaleia. Na maioria das vezes, dor de cabeça é enxaqueca, cefaleia tensional. Mas a pressão alta vai dar dor de cabeça quando você tiver uma hemorragia, uma cefalopatia hipertensiva, que é uma situação grave. Né? Aquilo que eu disse no início. Então, eu acho que dor de cabeça é uma doença muito comum e pressão também é. Então, o indivíduo vai no pronto-socorro, está com dor de cabeça, mede a pressão está alta, aí o médico, para resolver aquilo rapidamente, para não ter essa conversa que nós estamos tendo aqui, fala, aí a pressão. Doutor, mais alguma pergunta, gente? Não, vai congelar o nosso salgadinho. Deixa eu mandar um recado aqui. Dá o microfone para ele, que o pessoal. Deixa eu levar. Quando está próxima. A sistólica da diastólica, doutor. Só um minutinho, tá? Porque o doutor está resolvendo umas questões, né? A solicitação do hospital. Pronto. Pronto, mas eu... Ele perguntou da proximidade da pressão. que é um mito também esse negócio de pressão encontrou, né? Quando a pressão encontra, é uma situação muito grave, né? Isso acontece na sala de emergência do CTI, que a gente chama de pressão pinçada,
né? É quando ele tem uma insuficiência cardíaca, está infartado, certo? Agora, existe também a chamada hipertensão sistólica, principalmente nós que somos idosos, a mínima é normal e a alta é acima de 14. É hipertensão também, viu? Chama hipertensão sistólica, isolada. Por isso que o hipertenso tem que ir na atenção básica e no médico. E a hipertensão sistólica isolada, só a máxima elevada, tem que ser tratada também. Tem mais alguém para fazer alguma pergunta? Não? Doutor, Então vamos. Oi? doutor, eu gostaria assim, muito de agradecer a sua presença, acho que abrilhantou a nossa noite. Que sexta-feira mais gostosa. Né? Muito obrigada, Ana Gabriela e equipe, porque prevenção é tudo, né? Pois é. E a sua disponibilidade de vir aqui tirar as dúvidas, que bate-papo mais gostoso. E volte sempre, vai ser muito bem-vindo. Se vocês quiserem vir um dia falar sobre... Porque eu tenho 2 especialidades, tenho o título de cardiologia e pneumologia. Para a gente falar sobre cigarro, a gente vem aqui um dia falar sobre cigarro também. Nossa, pode até deixar sobre tabagismo. Uma datinha agendada aí, né, Ana? É. Nossa, que delícia. Muito obrigada a todos que estão aqui presentes. Que delícia ver essa casa cheia, que coisa mais gostosa, né? Prevenção é tudo, né? Porque as consequências da pressão alta levam ali uma insuficiência renal, que nem ele falou, né? Fazer uma hemodiálise não é fácil, né? Um infarto, um AVC, e quem sofre não é só o paciente, os familiares também, né? Sem contar que é uma coisa muito cara, né? E tudo, essas consequências, né? Então, eu gostaria muito, muito, muito de agradecê-lo e seja sempre bem-vindo. Viu? Tá? Vou deixar uma lembrancinha nossa aqui para você. Eu vou pegar. Obrigado. Coisa boa. E Deus abençoe sempre. quero também, né, estar agradecendo a presença ilustre, né, desse médico, que é muito bem conceituado, né, todos nós conhecemos, né, e dizer para ele que a nossa casa está aberta para quantas vezes for preciso, para ele estar trazendo mais conhecimento aqui para a nossa população. Muito obrigado, doutor Carlos Magno. Obrigado. Obrigado pelo convite, gente. Pode convidar mais que eu venho, sim. Já está convidado, né? Vai ser agendado aí pela nós vamos equipe falar de da saúde, Tá para ele estar vindo novamente aqui na nossa casa. Doutor, então, para a gente encerrar, mais uma vez, muito obrigada pela disponibilidade, muito obrigada a todos que participaram. Lembrando que nós temos um café para vocês. Após o café, quem quiser verificar a sua pressão, nós temos 2 colaboradoras ali para a gente aferir a pressão. Aí, ó, eu estou falando... Eu quero saber se vai ter alguém para isso. Estou brincando, viu, gente? Para ver se todo mundo prestou atenção. Então, a estratégia está de portas abertas. A equipe da Estratégia de Saúde da Família está de portas abertas para receber e acompanhar os pacientes hipertensos. Lembrem-se que a atenção primária, com o modelo da estratégia, ela é porta de entrada e ela é reguladora do cuidado dos pacientes. É através de nós que vocês chegam até o hospital e é através de nós que vocês voltam do hospital para manter o cuidado. Então, lembre-se sempre, vamos fazer um tratamento correto, acompanhar com o médico, não com segunda-feira com o médico A, terça-feira com o médico B, quarta-feira com o médico C, né? Vamos participar de mais momentos como esse, porque a estratégia saúde da família, atenção básica, ela é para promover e prevenir doenças. Então, vamos tentar deixar de ser uma sociedade mais medicalocêntrica,
né? Porque a gente sabe que a gente tem muitos pacientes aqui que procuram médico, preferem ir segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo no médico com dor de cabeça, pressão alta, do que participar uma vez por mês com essas orientações que a gente dá para a gente tentar mudar o estilo de vida seus. Vamos trocar, ser pessoas mais inteligentes. O médico está aqui, mas para a gente tentar prevenir e promover essa doença. O café está lá embaixo, vamos descer todos, com cuidado para não cair na escada, tá? Por favor. Mas tem elevador ali, ó. Só um minutinho, Ana Gabriela e os presentes. Aproveitando, né, o momento, como eu já fiz os agradecimentos ao doutor, a toda a equipe, não poderia deixar de agradecer aqui esta casa, na presença na pessoa da presidente, a senhora vereadora Janaína, e toda a equipe de funcionários, está ali o Jefferson, uma pessoa que está sempre pronta a nos ajudar, né, utilizando esse espaço aqui. Então, hoje a gente não tem assim, um espaço específico. O Carlos também, não vi. Viu, Carlos, você está aí dentro, parabéns, obrigado pelo apoio aí. A casa é a casa do povo, e poder receber essas pessoas, vocês hoje aqui, eu acho que para nós, tenho certeza, é um ganho, né, assim, grandioso para a saúde de São José do Alegre. Tá? Parabéns a todos. Vamos tirar uma foto todos? Vamos aí. Opa. Esse negócio aqui é danadinho, uma vez me quase que eu caí. Ainda bem que eu só